Muito bons dias. Vamos dar início a este painel número 11 do nosso fórum e para dar início a esse painel começo por referir os participantes. Pedro Amaral Jorge, engenheiro Pedro Amaral Jorge, que é Presidente da Direção da Associação Portuguesa de Energias Renováveis e, portanto, tem uma visão abrangente sobre este setor, que é um setor em grande expansão em Portugal, como iremos verificar depois pelas intervenções. Doutora Maria Rita Drummond, Vice-Presidente Jurídica da COSAN e Mestre em Direito pela London School of Economics and Political Science, que nos irá também fazer aqui uma apresentação em relação ao caso brasileiro, sobretudo. E a professora Joisa Dutra, diretora do Centro de Regulação de Infraestruturas da Fundação Getúlio Vargas, diretora da Agência Nacional de Energia Elétrica entre 2005 e 2009 e professora da Fundação Getúlio Vargas, doutora em Economia pela Fundação Getúlio Vargas, que terá, dentro deste painel, a incumbência de fazer uma apresentação mais abrangente ao nível das evoluções geopolíticas e geoestratégicas e as suas conexões. Da minha parte, atendendo a que este painel teve, à última da hora, alguma reestruturação e há menos participantes do que aqueles que estavam previstos, eu próprio irei também fazer aqui uma apresentação um bocadinho mais alargada, pedindo a vossa paciência. Uma apresentação essa que é uma apresentação, sobretudo, de um prático, quem trabalha nesta área como advogado, e acompanha clientes nela, mais, portanto, como um observador da prática, da operação, do que um investigador. As minhas áreas de investigação no direito são outras, não são estas, e os meus interesses também em termos de geopolítica são de outras naturezas. Este painel versa sobre uma das transformações estruturais absolutamente certas que estão a ocorrer e que vão aprofundar-se. Já falámos aqui em vários painéis de mudanças, de evolução, de reestruturação, etc. Em alguns casos ainda pairam grandes incertezas sobre o que é que vai suceder no futuro, qual é que vai ser essa evolução. Em relação às questões da energia, essas incertezas eu diria que são menores, porque temos já certeza de que vai haver uma grande transformação e uma grande evolução neste setor. E essa transformação não se deve exclusivamente, de certeza, e não se deve, nesta altura, sobretudo às questões da guerra da Ucrânia, é uma transformação que já vinha planeada de trás. A guerra da Ucrânia apenas veio intensificar a necessidade de se percorrer um novo caminho. E se calhar vai criar condições propícias a que se faça isso de forma até mais rápida do que aquilo que estava previsto, desejavelmente. Portanto, a questão da transição energética vai aprofundar-se, vai haver alterações nas rotas de abastecimento, vai haver reformulação dos mixes energéticos, vai haver reponderação das infraestruturas, dos meios de transporte, de armazenamento e abastecimento, vai haver, portanto, mexidas, passa a expressão, em todos os locais. De momento, aquilo que se nota são, por enquanto, reações e arranjos urgentes, com vista a assegurar que certas zonas do globo, e nós aqui da Europa estamos sobretudo preocupados com o nosso continente, no Brasil haverá outras preocupações, assegurar que no próximo outono, no próximo inverno, se mitiguem as perturbações ao nível do abastecimento que são previsíveis, tendo em conta os constrangimentos que estão a surgir e que se vão certamente acentuar. Serão, por enquanto, ajustes conjunturais, mas alguns deles tenderão a transformar-se em ajustes, em ser convertidos em ajustes estruturais. Não é ainda possível dizer exatamente quais serão, porque isso envolve equações de altíssima complexidade, ajustes de mercado enormes, investimentos, construção de infraestruturas de valor descomunal, definições estratégicas que não se tomam
de um dia para o outro. Como é que Portugal e o Brasil se posicionarão nesse movimento global? Tentaremos certamente encontrar algumas respostas aqui neste painel. No meu posto de observação mais prático do que outra coisa, aquilo que me parece é que se pode dizer, quanto a Portugal, se pode dizer que não haverá alterações fundamentais de rumo em relação às tendências e orientações programáticas das últimas décadas. Ou seja, continuará basicamente a apostar-se no abandono dos combustíveis fósseis como fonte de geração de energia. O episódio mais recente, muito significativo, foi o encerramento, mais cedo do que aquilo que estava previsto, de duas grandes centrais a carvão em Sines de Rio Pego. Fala-se agora da reabertura de talvez uma dessas centrais, mas não tenho a certeza que isso seja possível, pelo menos não tenho a certeza que seja possível reabrir as duas e certamente que seria algo de bastante preocupante. Em Portugal aposta-se nas energias renováveis, no solar, no eólico. O Governo tem sinalizado que está, nesta altura, no que diz respeito ao eólico, que está nesta altura a preparar um grande concurso para a instalação de parques eólicos offshore, um concurso, ao que parece, de grande dimensão, um concurso muito grande. Há também uma aposta no hidrogénio verde, também tem sido uma das apostas da atual equipa governativa do setor, que se manteve depois da mudança de governo. Portanto, essa aposta irá seguramente consolidar-se, embora seja uma aposta que talvez não seja tão consensual quanto outras que já tinham sido traçadas no passado. Tudo isto é algo que já estava definido antes da guerra da Ucrânia e não resulta da deflagração desta. O que pode ocorrer agora, portanto, não é uma alteração de rumo ou de ênfase nesta ou naquela fonte, mas sim uma alteração das cadências, uma alteração do ritmo, uma alteração da calendarização. Portugal é um dos países que tem melhores condições para acelerar o processo de transição energética. Portanto, essa ideia de que se calhar vamos ter, ao nível global, ou pelo menos na Europa, se calhar vamos ter de acelerar processos, acelerar movimentos que já vinham no passado, parece-me que é uma ideia que em Portugal podemos concretizar, protagonizar em boas condições. Porquê? Já existe, como já referi, já existe uma estratégia há muito arquitetada, que já está em execução, que vai no sentido do que hoje se pensa ser o desejável, portanto é uma confirmação daquilo que estava pensado no passado. Há uma forte vontade política a sustentar essa estratégia, consensual entre as instituições do Estado e entre as principais forças políticas, portanto é um consenso alargado dentro dos decisores, e não há necessidade de montar de raiz novas estratégias ou simplesmente as repensar, como se verifica noutros Estados europeus e até Estados bastante importantes, como é o caso da Alemanha. Em alguns casos tem-se conseguido executar essa estratégia com encurtamento de prazos e calendarizações inicialmente estabelecidas, como sucedeu no que já referi com as centrais a carvão. Embora haja um debate, enfim, que eu tenho assistido na televisão e nos mídias e noutros fóruns ou fora, há um debate sobre se esses encerramentos não terão sido prematuros e se não terão sido de alguma forma contraproducentes, tendo em conta a evolução que se está a assistir ao nível global. Enfim, é um debate que existe e que tem eventualmente alguma razão de ser, mas que me parece que já vem um pouco tarde. Portugal continua a ter um enorme potencial de geração de energia de fontes renováveis, inexplorado ainda em grande medida, que lhe dá uma margem de expansão quase imediata e, não diria infinita, mas de grande dimensão. Por outro lado, tem um enorme conjunto de investidores e projetos, de promotores nacionais e estrangeiros, já em produção
em construção ou no pipeline administrativo, particularmente parques solares, que, se tomadas as medidas adequadas, poderão ser acelerados. Portugal tem todas as condições para produzir energias de fontes renováveis que sirvam para as suas próprias necessidades, mas que podem também permitir a exportação para a Europa se forem criadas condições de ligação propícias, superando bloqueios e atrasos nessas ligações a que temos assistido nos últimos anos, digamos, com um impasse que tarda a ser superado. Nem tudo, porém, é radioso, ou seja, todas estas condições benéficas para Portugal depois têm aqui também um conjunto de constrangimentos que também não podemos calar aqui. A vontade política clara e inequívoca e as condições objetivas propícias são necessárias, existem, mas não são suficientes. Alguns constrangimentos que eu aqui queria assinalar, entre outros, que talvez também pudéssemos aqui referir, mas os principais parecem-me ser estes. Primeiro, estamos ainda perante procedimentos administrativos, ou estamos ainda sujeitos a procedimentos administrativos complexos e morosos, em que as autoridades administrativas normalmente não cumprem os prazos legais a que estão sujeitas, o que significa que ainda se tornam mais morosos do que já seriam, por natureza, se fosse aplicada a lei. Existem limitações ambientais, obviamente, não podemos escapar a elas, e de utilização do território, acontecendo, porém, que por vezes, e aqui falo como prático, com alguém que está no terreno, às vezes estas limitações são impostas de forma fundamentalista pelas entidades competentes, de forma excessiva, diria. Há escassez de recursos humanos, quer ao nível central, em agências cruciais, nos procedimentos administrativos aplicáveis, também ao nível local. Aliás, ao nível local, aquilo que se sente é que muitas vezes as câmaras municipais nem sequer estão tecnicamente habilitadas para a avaliação dos processos, o que leva a que os técnicos tenham pavor de tocar nesses processos, com o receio de errar, de criar situações de erro que possam ser prejudiciais para eles pessoalmente e para o próprio município, inadequação ou desajustamento de alguns planos de gestão territorial para enquadrar centrais eletroprodutoras. Há aqui uma coisa curiosa que eu acho muito embaraçosa, é que, por exemplo, o Estado português lançou já 2 leilões para a instalação de parques solares, ou para obtenção de capacidade de ligação de parques solares, particularmente no segundo leilão de 2020, decidido em 2020, alguns dos parques solares que foram ganhadores não têm condições para se instalar porque o PDM não permite, em alguns sítios. E tem de haver alterações do PDM, Plano Diretor Municipal, para que isso seja possível. Depois também, insuficiência da capacidade de ligação, que depende de ação dos próprios operadores de rede. Aqui em Portugal, a REN, a Rede Energética Nacional, e a EDP, a E-Redes, operadores de rede que, aliás, por vezes incorrem até em conflitos de interesse, ou seja, a criação de capacidade de instalação, de capacidade de ligação por parte destes operadores da rede, às vezes afeta os seus próprios interesses, o que significa que não há decisões tão expeditas quanto poderia e deveria acontecer. Depois também algumas crescentes resistências das comunidades locais, por vezes envenenadas por contra-informação ou falsa informação sobre os impactos de centros eletroprodutor, impactos que efetivamente existem, não podemos ignorá-los, não é possível fazer nada sem que haja algum impacto, não é possível fazer este tipo de instalações sem que haja algum impacto, mas às vezes esses impactos são exagerados ou são criadas falsos impactos que verdadeiramente não existem. E porque não também, e termino aqui os constrangimentos, agora com uma consideração um bocadinho mais conjectural, menos objetiva, mais de opinião,
e, porque não, também a resistência de alguns dos poderosos players dos mercados fósseis, que em alguns casos querem rentabilizar investimentos feitos, a contar com metas anteriormente estabelecidas e que, portanto, depois resistem à aceleração, digamos, dos calendários. Há muitos os projetos de centros eletroprodutor a partir de energias renováveis e investimentos preparados para avançar. Por exemplo, no campo do solar, que não o conseguem fazer devido a algumas destas entropias do sistema. Sendo sólida a vontade política, claro o rumo, e havendo disponibilidade do setor privado para incorrer na maioria dos fortes investimentos necessários, o grande desafio é, de facto, enfrentar estes constrangimentos de vária ordem. Estamos numa faculdade de Direito, com juristas na assistência, certamente, a maior parte, estamos num fórum jurídico e a primeira inclinação, a primeira tentação é para dizer, bem, vamos alterar a lei. É necessário haver alterações à lei para que isto se resolva. Queria aqui, contudo, assinalar que a lei que regula tudo isto foi recentemente alterada, sofreu uma alteração muito significativa, foi produzido um novo regime do Sistema Elétrico Nacional em janeiro deste ano, regime jurídico muito completo, mas que já sofreu alterações, ainda que pontuais, mas foram alterações importantes, há umas semanas atrás. Portanto, temos legislação recente. Essa legislação é uma legislação relativamente atualizada. Todavia, é uma legislação que, como todas as legislações, pode ser melhorada, poderia ser melhorada, designadamente com vista a simplificar os procedimentos administrativos, a torná-los mais amigáveis para os promotores, a eliminar redundâncias, a apostar um pouco mais nas decisões tácitas, nas aprovações tácitas, nos controlos sucessivos e não prévios. Portanto, pode haver ainda melhorias significativas na legislação. Eu, pessoalmente, tenho defendido em vários setores que se deveria trazer para este setor da energia, sobretudo das energias renováveis, devia-se trazer para este setor aquilo que em Portugal existiu há uns anos atrás e na altura teve um impacto positivo, que foram chamados projetos de interesse nacional. Depois houve várias fórmulas destes projetos de interesse nacional, mas para simplificar, projetos de interesse nacional, que eram projetos sobretudo virados para a área do turismo, que procuravam facilitar, numa altura em que havia uma grande pressão, que procuravam facilitar o licenciamento desses projetos. Eu acho que poderia criar-se para este setor, tão importante que ele é, tão vital que ele é, poderia evoluir-se para aí, isto associado depois também à ideia do balcão único, porque hoje em dia os promotores têm de enfrentar um verdadeiro calvário burocrático, bater portas atrás de portas e às vezes recebendo respostas contraditórias, e isso torna naturalmente os procedimentos muito pesados, muito kafkianos. Poderia melhorar-se bastante aí. Tendo a considerar, apesar destas alterações que se poderia introduzir dentro do regime jurídico, tendo a considerar, todavia, que as intervenções necessárias e mais urgentes são ao nível da operatividade do sistema, ao nível do funcionamento do sistema, do reforço de meios e recursos, de melhoria da capacitação técnica de quem trata destes processos e também de aumento da eficiência do sistema administrativo. Para finalizar, alonguei-me um bocadinho mais, porque, como já expliquei aqui, pareceu-me que havia espaço neste painel para o moderador não ser tão moderador e ser mais interveniente. Para finalizar, a questão do Brasil, não me atrevo aqui a entrar nisso, temos aqui duas excelentes oradoras que irão iluminar esse assunto muito melhor do que eu poderia fazer. A ideia que tenho é que o Brasil também estará em boa posição para ter um papel global muito mais importante, muito mais significativo do que aquele que tem no que diz respeito a esta evolução no setor da energia.